com certeza algum dia você falou que é sumamente importante as pessoas estudarem, e principalmente quando se trata de Bíblia. Nós vamos ver hoje o valor do estudo da Bíblia, né? A importância que tem o estudo da palavra do Senhor. Então pegue a sua Bíblia e vem comigo estudar um pouquinho também dessa palavra que é abençoadora. Graça e paz, queridos, tudo bem? Olá, meu povo, espero que a semana tenha sido boa, agradável, abençoada. Meu nome é Douglas Vieira, sou professor aqui da IBD, da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz. É um prazer tê-lo mais uma vez nessa sala virtual, aonde que hoje nós vamos estar falando um pouquinho da importância, né, do estudo da Palavra de Deus, né, o valor do estudo da Palavra de Deus. E para nós iniciarmos essa lição, eu gostaria de ler o texto de Salmos de número 119, o versículo 97, que vai dizer assim para nós: Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Pois bem, queridos, a palavra do Senhor é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, nós já sabemos a importância que ela tem na nossa vida, nós entendemos que é essencial para cada um de nós estudarmos a palavra de Deus, mas será que realmente nós temos dado valor a essa leitura, a meditação, ao qual ela realmente deveria ter? É isso que nós temos que pensar nos dias atuais. Os dias eles têm se passado muito rápido, parece não, né? Na verdade, que a Bíblia fala que no final dos tempos os dias se abreviarão, e realmente a sensação que dá é justamente essa, de que os dias estão passando muito rápido, ou seja, a vinda de Jesus ela está cada vez mais próxima, mas com essa correria do nosso dia a dia, com muitas atividades, é questão de trabalho, é questão de tanta coisa para nós fazermos durante o dia. Será que nós temos dado prioridade sobre o estudo da palavra de Deus? Será que nós temos colocado como é, o primeiro numa hierarquia, né, das coisas importantes na nossa vida? Será que nós temos colocado a leitura e meditação, a oração como o alvo principal do nosso dia, né? E depois as outras coisas? Nós temos que pensar bastante sobre isso, né? Estudar a Bíblia não é somente ler, como você e eu pegamos um livro e lemos, ou como nós pegamos um livro qualquer, né? Ou como pegamos uma revista, um jornal, onde que você lê ali uma matéria e simplesmente não passa daquilo. A Bíblia é um livro diferente, né? É o livro, né? Nós devemos aproveitar o máximo, extrair o máximo dos estudos, dos ensinamentos que a palavra de Deus tem ali para nós, né? Ou seja, dentro da Bíblia, como eu costumo falar, né, e tantos outros pregadores, tantos outros professores, mestres, né, na área do ensino teológico, religioso, vão falar que a Bíblia é o manual de regra de fé e prática, ou seja, é o manual da nossa vida, e nós devemos realmente valorizar, né, todo o conteúdo que tem na Bíblia, ou seja, dispor de tempo também para a leitura, não somente fazer aquela leitura rápida assim, mas se debruçar, né, na Bíblia, ali, ler, esmiuçar ali os textos, os versículos, enfim. É importante, né? Ler também não é somente decodificar, né? Juntar as letrinhas ali alfabéticas ali, formar palavras, né? Mas é compreender o texto, né? E mais uma pergunta, né, que por mais que seja retórica, você tem lido a Bíblia e você consegue entender o que o texto está dizendo? Porque esse também é um problema grande, não somente que existe dentro da igreja, mas também fora, no meio secular, onde que as pessoas leem, mas elas não sabem, elas não conseguem compreender aquilo que o texto está trazendo, né? E com certeza dentro na questão da Bíblia, existe diversas coisas, diversas situações ali que talvez realmente a gente não consiga entender,
mas nós podemos recorrer ao nosso suporte, ou como falava antigamente, recorrer aos universitários, ou seja, pastores, amigos que têm talvez um ensino teológico, para às vezes ajudar a compreender a questão do texto. Mas, no geral, aquilo que você lê, você consegue entender, né, o que realmente o texto está querendo dizer, né, o que a mensagem ele está querendo transmitir. Talvez você não só tenha dificuldade em questão do conteúdo da Bíblia, né, porque eu vejo que a Bíblia também tem algumas situações onde que tem as questões é, geográficas, tem as questões políticas da época, né, ao qual foi o texto escrito, tem as questões culturais também, e talvez seja um pouco confuso. Mas se você conseguir entender o texto, você ler e compreender o que está dizendo ali, isso já é um ponto importante. Essas outras coisas, como eu falei, né, os universitários estão aí para justamente corrermos atrás deles, para nos auxiliar no entendimento da palavra de Deus. Mas existe muitas pessoas com dificuldade que leem e não conseguem entender o que o texto está falando. Então, ler, né, também não é somente juntar as palavrinhas e falar ali as palavras que estão dizendo, mas sim compreender o que o texto está dizendo. Também há diversas formas de leitura bíblica, né? Olhando já para o nosso lado aqui bíblico da escola aqui dominical, existem algumas formas, né? Nós não vamos nos aprofundar nelas, mas eu vou citar essas três aqui, que seria a devocional, a exegética e a didática. Quem sabe mais para frente, numa outra aula, nós podemos nos aprofundar nesses três pontos aqui, né? Mas pegando aqui a questão devocional, ou seja, todas as manhãs você lê na sua Bíblia, ou à tarde, ou à noite, não importa o horário que seja, mas o tempo que você separa para fazer leitura da palavra de Deus, você consegue entender o que estava dizendo ali, você dá valor ao que né, a Bíblia está trazendo, você consegue ler, entender, compreender e querer botar em prática. Essa é a questão principal. E também tem uma questão importante quando se fala sobre leitura bíblica ou leitura no modo geral, que existe dois tipos de leitura. Existe a leitura comum e existe a leitura persistente. Falando da leitura comum, né, essa leitura comum é quando você lê e você não consegue entender realmente o que está dizendo. Um exemplo bíblico é o de Atos, capítulo 8, versículo 30 e 31. Vamos estar lendo aqui e eu vou falar mais um pouquinho após a leitura desse versículo sobre essa leitura comum. O texto ele vai dizer assim para nós: Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Se alguém não explicar. Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Pois bem, nessa questão desse texto aqui, esse eunuco, né, da rainha de Candace, ou seja, eunuco Mor, ele não era uma pessoa qualquer, mas ele estava lendo o texto de Isaías e não conseguia entender, né, resumidamente aqui falando, né, a história. Os irmãos depois podem estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 8, onde que vai falar dessa história de Filipe e eunuco. Ele não entendia, né, por mais que tivesse talvez algum conhecimento. Por exemplo, ele lia, nem todo mundo na época talvez tinha essa questão da leitura, mas ele sabia ler, mas ele não entendia. E a resposta dele quando foi indagado era: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Ou seja, ele estava lendo aleatoriamente, como se eu pegasse aqui meu caderno que está aqui na minha mão, estivesse lendo e não estivesse entendendo nada, né? Assim era a questão desse eunuco, né? Então, muitas pessoas passam por essa dificuldade, leem, né, e não conseguem entender o que o texto está dizendo, né? Não consegue, realmente só falam as palavras ali, mas não consegue nem, sua mente não consegue processar, e isso dificulta enxergar o valor que a Bíblia tem, né, nos ensinamentos, né? Ler não é o mesmo que estudar. Simplesmente você lê aleatoriamente, e estudar você se aprofunda nos assuntos, você busca informações, e é isso que todo cristão tem que fazer. Não somente fazer aquela leitura básica, folheando a Bíblia de um lado para o outro, leu ali e acabou, mas sim ter um interesse em aprender mais daquilo que a palavra de Deus está dizendo, o que está querendo transmitir, né? A leitura persistente já é o contrário dessa leitura comum, onde que você lê de uma forma muito superficial, muito aleatória, né?
Por exemplo, leitura persistente, né, a leitura diária é fundamental, onde que você se debruça realmente sobre a Bíblia, onde você procura realmente entender o texto, talvez onde você anote ali suas dúvidas para perguntar ao pastor, pode até me perguntar a outros irmãos da igreja que têm um conhecimento bíblico bom, que nós temos outras pessoas também na igreja assim. Então, você buscar informações, compreender realmente o que tinha por detrás daquele contexto histórico, daquele contexto cultural, tantas outras coisas que podem acontecer. Né? Então, gostaria de ler com os irmãos também o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que vai falar um pouquinho sobre essa leitura persistente, o que Paulo queria dizer a Timóteo sobre essa questão de leitura. O texto ele vai dizer assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então, olha só, o apóstolo Paulo, né, nessa carta de 1 Timóteo, ele dá orientação a Timóteo que, olha, enquanto ele não chegasse, até que ele chegasse, era para ele continuar fazendo leitura, se dedicando à leitura pública, né, à leitura das Escrituras, também a exortação, né, seja uma questão mais de pastoreio, de cuidado de rebanho, e também no ensino. Então, você também e eu não podemos ensinar aquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós não dominamos, né, e por isso que devemos mergulhar, né, ir de cara, ir a fundo sobre os estudos da palavra de Deus, sobre ensinamentos, sobre as doutrinas, a doutrina da palavra de Deus ali, o que Deus ele tentou, o que ele transmitiu, né, se assim posso dizer melhor, de uma melhor forma, melhor colocação, transmitiu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as bênçãos que ele mostrou ali, aqui, o que tem de bênção dentro dos textos para a nossa vida, porque se algum dia alguém te indagar sobre tal assunto, você vai saber responder à altura, você vai saber responder de uma forma que possa abençoar a essa outra vida. Então, por isso que é importante ter essa leitura persistente, né? Você ali bater na tecla ali de ler e realmente entender o que a palavra do Senhor está querendo te transmitir. Também nós devemos, como cristãos, nós devemos ter uma disciplina, né, nessa questão e persistência. Por quê? Um problema grande que existe dentro da igreja hoje, né, a igreja num contexto geral, é de que as pessoas elas não são persistentes acerca da leitura da palavra de Deus. Por exemplo, se traça o plano anual de leitura da palavra de Deus e as pessoas elas não dão continuidade. Outras pessoas até falam que já leram diversas vezes a Bíblia, mas elas realmente não entendeu o que o texto estava dizendo. Então são dois lados que nós podemos enxergar dentro da igreja nos dias atuais. Então, valorizar, né, o estudo da Bíblia é fundamental, né? Você tem que colocar como prioridade o estudo da palavra de Deus. Quando nós damos valor, né, à questão do ensino bíblico, nós também vamos ver benefícios, né, acerca desse estudo. E, por exemplo, eu vou trazer aqui alguns benefícios que nós podemos identificar, né, na vida da igreja, na vida tanto pessoal quanto em questão de corpo eclesiástico, em questão de corpo de Cristo, né, de igreja mesmo, né? Crescer no conhecimento. Então, esse é um ponto que é benéfico para a nossa vida e por isso que nós devemos valorizar, sim, o estudo da Bíblia. Ou seja, né, essa leitura diária, essa meditação, ela vai fazer com que você e eu cresçamos espiritualmente, né? Ou seja, não vamos ser pessoas cheias, não tem aquela expressão cheia do Espírito de Deus, cheia do conhecimento, é justamente nisso daí. Você e eu não podemos ser homens e mulheres fortes se nós não buscarmos a presença de Deus, se nós não buscarmos a leitura da palavra de Deus, até porque Deus ele vai se revelar através das Escrituras. Deus também ele pode se revelar de outras formas, mas a principal forma que eu identifico é que Deus ele vai falar com cada um de nós através da oração, através da leitura e meditação da palavra. Então, você e eu devemos valorizar, né, a questão do conhecimento, da leitura, do estudo da Bíblia, porque quando nós
começamos a ter mais essa intimidade, quanto mais nós sabemos da presença de Deus, mais nós vamos estar cheios do Espírito. Então, o conhecimento acerca de Deus vai nos encher desse Espírito, né? Como o cálice transbordar, ou seja, o entendimento, é, a questão dos ouvidos sensíveis, né? Dos olhos espirituais abertos, vão vir justamente quando nós começamos também a conhecer e a ter essa intimidade com Deus. Gostaria de ler o texto de 2 Pedro 3,18, que vai falar um pouquinho sobre essa questão de crescer, né, no conhecimento. O texto ele vai dizer assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Então, olha só, a recomendação é cresçam na graça e no conhecimento, ou seja, cresçam na presença de Deus. Ou seja, valorize estar na presença de Deus, tendo o estudo, a oportunidade de estudar a palavra de Deus, como nós falamos esses dias, né, mês aí anterior aí, uns meses atrás, acerca de missões, né, de tantas pessoas que desejam ter conhecimento da palavra de Deus, ter uma porção maior da Bíblia, talvez, né, ter a porção, né, que seja até uma caixinha de promessa, né, não sei se os irmãos já viram, uma caixinha que vem com os versículos bíblicos. Tem tanta gente que precisa, necessita, deseja, anseia ter essa porção tão pequena da Bíblia e ela não pode ter. Então, nós devemos valorizar a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, justamente porque isso vai nos encher, né, do Espírito Santo, né, vai nos dar conhecimento e nós devemos valorizar muito mais porque nós temos a liberdade de carregar nossa Bíblia, nós temos essa liberdade de cultuar de portas abertas, enquanto outras pessoas, nossos irmãos, né, em Cristo ao redor do mundo não têm essa oportunidade. Então, o crescimento ele vai vir, né, no conhecimento e na graça, ou seja, é um benefício para quem valoriza e quem se dedica ao estudo da palavra de Deus. Também, um outro ponto é que quando nós estamos valorizando esse estudo, nós vamos, como eu falei aqui, né, vamos ser dotados, cheios do conhecimento, e nós vamos evitar de fazer as meninices. Né? Meninices daí é o segundo ponto de benefício. Por quê? Nós vemos hoje dentro das igrejas tantas coisas assim que fogem do padrão bíblico e nós podemos mencioná-las como realmente meninices, né? O crente menino é aquele que, por não ter uma boa base bíblica, por não ser um cristão dotado de conhecimento, ele se comporta, muitas das vezes, ele é levado pelas emoções, por qualquer vento de doutrina, né? Por questões mínimas, ele se afasta da presença de Deus. Então, quando nós valorizamos, quando nós nos dedicamos a estudar a palavra de Deus, esse tipo de coisa não acontece. Deus ele nos concede o dom de discernimento, ou seja, onde nós vamos enxergar coisas que provêm da parte do nosso Senhor, coisas que também não vêm, ou seja, armadilhas de Satanás, né? E isso nós só vamos adquirir quando nós estamos cheios do conhecimento dele, quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Então, esse crente menino, ele, pelas emoções, às vezes os irmãos talvez tenham visto vídeos de internet, seja onde for, talvez algumas coisas que podem ser até consideradas absurdas, mas justamente são crentes meninos na fé. São pessoas que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus e nem sabem que aquilo está fora dos padrões bíblicos. Então, essa é uma bênção que nós recebemos porque nós crescemos não só na graça, mas no conhecimento, ou seja, na maturidade. Deixamos de ser crianças, bebezinhos na fé e começamos a ter uma estatura maior na fé. Um outro ponto seria a prevenção. Muitos cristãos estão se perdendo ao redor do mundo, acabam se afastando da presença de Deus porque não estavam aí prevenidos acerca das artimanhas de Satanás. Esse é um dos fatores, essa questão de prevenção é um dos fatores que tem mostrado muito a queda, né, a falta de prevenção, ele vem sendo como um dos fatores maiores aí em relação à queda do cristão, ou seja, do afastamento, desligamento de igreja, ou principalmente, né, se afastando da presença de Deus. Então, justamente porque
não está alicerçado, não está com os olhos espirituais abertos, não está com os ouvidos espirituais sensíveis à voz de Deus, né? Então não tem dom de discernimento. Então, como eu falei que aqui em cima sobre vento de doutrina, esse crente menino, ele não está precavido sobre aquilo que pode vir sobre a vida dele, sobre a vida da igreja, e é onde que muitas das vezes ventos de doutrina levam pessoas. Talvez os irmãos já tenham escutado histórias, visto situações onde pessoas elas estão numa igreja, daqui a pouco ela já não está bem mais naquela igreja, ela se muda, vai para outra igreja porque o pastor fulano, o apóstolo fulano, o presbítero tal, prega de uma forma diferente, faz coisas diferentes, mas ela não sabe que aquilo às vezes está fora do padrão bíblico, mas ela entende que aquilo ali está certo, enfim, é tanta coisa para se falar acerca disso, né? Então são pessoas que não têm alicerce bíblico, né? Não tem uma base sólida, então acaba se esmorecendo. Como a palavra de Deus fala, né? Sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. Então a que está na areia, ela pode se desfazer rapidamente, ela vai se desmoronar, mas aquele que está firmado na rocha, esse pode vir o vento que for que não vai derrubar. Então, é, essa, né, realmente é uma característica. Você e eu precisamos estar armados, também como Efésios capítulo 6 vai falar, né, com a armadura de Deus acerca das... quando se fala de uma guerra, que nós vivemos realmente uma guerra espiritual, então nós temos que estar armados, né, espiritualmente, né, capacete, couraça da justiça, né, calçando as sandálias aí, né, que protegem os pés, ou seja, nós temos que estar com a armadura espiritual é, pronta, né? Então, se no cristão ele não tiver realmente prevenido, vai vir essas ondas, vai vir esses ventos de doutrina e vão levar. Então, o cristão ele tem que valorizar a Bíblia justamente por causa disso, que além de fazer com que ele cresça no conhecimento de Deus, vai dar uma estrutura, né, física, espiritual sobre a vida dele. Ou seja, você e eu vamos ser cristãos cheios do Espírito Santo, vamos ser cristãos, homens e mulheres aí com dom de discernimento, vamos ter nossos ouvidos sensíveis. Então isso é fundamental para a nossa vida. Por isso que nós devemos valorizar o estudo da palavra de Deus. Pois bem, queridos, concluindo aqui a nossa lição, o que eu tenho para afirmar para os irmãos é justamente que a Bíblia é a palavra de Deus, então é o livro santo, é um livro sagrado, é um livro divinamente inspirado. Também nós devemos valorizar o estudo da palavra de Deus, porque, como eu falei, que tem tanto benefício, talvez eu poderia listar muito mais benefícios aqui, né? Mas como o nosso tempo talvez seja até um tanto quanto limitado, esses aqui são alguns que podem, né, abençoar a nossa vida, né? Esse estudo, né, ele ajuda a formar o caráter do cristão, ou seja, nós vamos ser moldados a cada vez mais que nós aprendemos da palavra de Deus. Então isso também é um benefício e também, né, colabora para o crescimento espiritual, ou seja, né, como já foi falado aqui, né, a graça e o conhecimento. Então por isso que você e eu devemos nos aprofundar no estudo da palavra de Deus. Se não teve alguma coisa que teve dúvida, anota e pergunta depois o pastor, me pergunta a irmã Mônica, a irmã Deise, anota, porque isso vai fazer com que você cresça espiritualmente. Né? Isso vai ser benéfico para a tua vida. Então, os irmãos leram alguma coisa em casa, não entenderam? Pergunta, tira dúvida, tem um estudo bíblico lá, o discipulado, a campanha antes, né, juntamente com a campanha de oração. Então é a oportunidade de tirar dúvidas. Então isso é fundamental para a minha vida e para a sua vida. Então não deixe de estudar a palavra de Deus e valorize, porque é uma palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela tem poder para transformar a nossa vida, tá bom? Então vamos orar para encerrar essa lição. Espero ter explicado bem aqui esse assunto. É aquilo que eu não consegui explicar depois, talvez os irmãos possam vir até mim, podemos conversar para ver se ficou alguma coisa pendente, mas eu creio que aquilo também que eu não consegui falar, o Espírito Santo de Deus vai ministrar o coração dos irmãos. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos também por esse estudo, por essa manhã. E, Pai, nós te louvamos porque nós temos a palavra do Senhor, que é o nosso manual de vida. E assim, Deus, como foi mencionado aqui,
que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, que possamos ser cheios do Teu Espírito, que possamos deixar de lado toda meninice, mas que possamos ser homens e mulheres maduros na fé. Assim também, Deus, que possamos experimentar o melhor do Senhor, que possamos enxergar, Deus, com os olhos espirituais aquilo que nós humanamente não podemos enxergar. E assim, Deus, que possamos, dia após dia, valorizar, Deus, a Tua Palavra. Valorizar, Deus, esse livro que nos traz a palavra de salvação. Essa oração, Deus, que eu te faço, te agradecendo por todas as coisas, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, Deus te abençoe. Semana que se inicia, seja uma semana de bênção. Espero te encontrar semana que vem aqui nesse canal com mais uma lição. Compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, vizinhos. Também não deixe de estar lá na nossa igreja às 18 horas na quinta-feira para o estudo da Palavra de Deus também, mais a campanha de oração, que é fundamental para a vida do crente. Escola dominical, né? Semana que vem às 9h15 e culto de louvor e adoração domingo às 18 horas, e você é o nosso convidado, tá bom? Então, que mais uma vez que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa abençoada, que a sua semana seja abençoada, que a tua casa seja abençoada, tá bom, queridos? Fique com Deus, queridos, e até a próxima.